gente fez uma ordem aqui de apresentação. Primeiro, o professor Marcos Uchoa, que é do IF Sertão, que é doutorando da UFPE. O segundo, o doutor Doriedson Rodrigues, da UFPA. O terceiro palestrante vai ser o doutor Ronaldo Marcos, também da UFPA. O quarto, o professor André Luiz, doutorando da UFPE, que está aqui com a gente no presencial. O quinto, ao meu lado aqui, doutor José Nildo Alves Caú, do IFPE. E, fechando nossa mesa, doutor Ramon de Oliveira, da UFPE. Então, eu soube que a gente começa com um vídeo, né? Tudo pronto aí para a gente começar? Vamos lá. É possível desligar a luz do palco um pouquinho? Ah, não, por conta do... Acho que agora está... Vamos lá, acho que não, por conta da... Gravando. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Marcos Uchoa. Eu sou pedagogo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano. E, por conta do tempo, eu vou procurar organizar minha fala de forma objetiva, concentrando a fala sobre os efeitos da reforma do ensino médio na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Então, assim, historicamente, a Rede Federal ela foi fundada inicialmente para o atendimento de pessoas pobres. Só que, ao longo da sua história, ela se tornou elitizada. Até pouco tempo atrás, ela era uma rede federal conhecida por processos de seleção absolutamente rigorosos, que excluíam muito da população pobre, dos filhos da classe trabalhadora, e que ela atendia historicamente os filhos da classe burguesa no Brasil. Então, até há pouco tempo atrás, a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, que não era nem Instituto Federal, eram os Cefetes, atendia basicamente os filhos da classe burguesa no Brasil. Só a partir do decreto 5154, né, já dentro do governo Lula, é que aconteceu um movimento de democratização da educação profissional no Brasil, especificamente dentro dos institutos federais. Então, esse decreto 5154 ele foi o primeiro passo para que a gente abrisse as portas dos Cefetes, na época Cefetes, e possibilitasse que os filhos da classe trabalhadora entrassem dentro da rede federal. Inclusive, na época, o próprio CONCEFET, que era o conselho que reunia os diretores dos Cefetes, eles foram contra a inserção do ensino médio integrado nos Cefetes, porque a inserção do ensino médio integrado vinha associada de um monte de políticas afirmativas que possibilitava que não só pobres, mas toda a diversidade possível ingressasse dentro dos Cefetes. Então, a partir desse momento da abertura política nos Cefetes, no sentido de que os filhos da classe trabalhadora pudessem ingressar através do ensino médio integrado e através também do PROEJA, que era a educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, os pobres puderam entrar na rede federal de educação profissional e tecnológica. Se a gente pega, por exemplo, dados da plataforma Nílio Peçanha, isso dados de agora, né, do ano passado. A plataforma Nílio Peçanha é uma plataforma que ela reúne as informações relacionadas aos institutos federais, né? Os dados do ano passado apontam que 51% das matrículas dos estudantes dos institutos federais possuem renda familiar de até um salário mínimo e meio, o que equivale hoje a quase R$2.000. Se a gente considerar, por exemplo, também o censo do ano passado, e para a gente ter uma noção de escala, as matrículas do ensino médio integrado, elas representam algo quase que residual do ponto de vista quantitativo relacionados às matrículas do ensino médio no país. Então,
se a gente pega esse cenário, a gente tem pobres entrando na rede federal e a gente tem uma rede federal que atende um público muito pequeno do ponto de vista do atendimento do ensino médio integrado no Brasil. Só que, assim, se 2,7% das matrículas do ensino médio no Brasil são do ensino médio integrado nos institutos federais, um relatório produzido pela Andifes no ano de 2018 apontam que cerca de 14%, para ser mais precisamente, 14,2% dos graduandos dos cursos de graduação nas instituições federais de ensino correspondem a egressos do ensino médio integrado na rede federal. Isso significa que, por mais que seja residual a matrícula no ensino médio integrado, do ponto de vista do quantitativo das matrículas do ensino médio, é expressivo até a quantidade de alunos do ensino médio integrado que entram nos cursos superiores das instituições federais. E por que eu estou dizendo isso? Por conta de dois indicativos. Né? Primeiro, para que a gente tome consciência de que o público que ocupa os institutos federais hoje é predominantemente um público jovem e pobre, filho da classe trabalhadora. E segundo, esse público que ocupa especificamente os cursos de ensino médio integrado no Brasil, eles têm interesse muito mais na formação geral do que na formação profissional. Lembrando que o curso do ensino médio integrado é um curso que ele reúne a formação geral, as disciplinas tradicionais do ensino médio, com a formação profissional. Em tese, a gente é para ter uma articulação de forma que exista uma integração curricular das práticas e das concepções da formação inteira do sujeito. Mas, assim, por que o ensino médio se insere, o ensino médio integrado nos institutos federais se insere, né, no contexto dessa discussão? Porque, efetivamente, a reforma do ensino médio ela tem começado a ser introduzida, inclusive por dentro da rede federal, no ensino médio integrado. Já é possível notar efeitos da reforma do ensino médio no ensino médio integrado. E por que a gente está discutindo isso? Porque o ensino médio integrado, ele, no contexto da discussão acerca da reforma do ensino médio no Brasil, o ensino médio integrado ele é visto como uma referência, um ensino médio que está dando certo, um ensino médio que se destaca nas avaliações nacionais, internacionais, na infraestrutura, na formação, na qualificação dos professores. Enfim, é algo que a gente toma como referência de uma educação de qualidade, no que diz respeito ao ensino médio. E a gente está percebendo, do ponto de vista da recente produção do conhecimento, de que já existem elementos da reforma do ensino médio no ensino médio integrado, que é exatamente essa referência que a gente toma do ponto de vista da luta contra a reforma do ensino médio. Então, por exemplo, recentemente um professor do Instituto Federal de Brasília, professor Adilson Araújo, ele produziu um relatório, terminou o pós-doutorado dele, produziu um relatório do pós-doutorado, que até agora é do ponto de vista da produção de conhecimento, é o que eu vi de mais completo relacionado aos efeitos da reforma do ensino médio no ensino médio integrado dos institutos federais. O nome do relatório é Ensino Médio Integrado ou Ensino Médio em Migalhas, a reforma no contexto dos institutos federais de educação. Ele fez a defesa desse relatório no final do ano passado. E é um relatório que ele abrange ele tem uma envergadura muito grande. O professor Adilson, ele fez a análise de 380 projetos pedagógicos dos cursos de ensino médio integrado no Brasil. Envolveu 34 institutos federais, lembrando que nós temos 38 institutos federais no país, fora um ou outro Cefet, a Escola Pedro II e escolas vinculadas também. Mas em termos de, especificamente, institutos federais, nós temos 38. A pesquisa do professor Adilson contemplou 34 institutos federais, fez um recorte cronológico de 2019 até 2021.
E desses 380 projetos de curso, ele envolveu todas as regiões do país. Algumas das conclusões a que o professor Adilson chegou são, no mínimo, preocupantes, acendem alertas e são também preocupantes. Por exemplo, dos 380 projetos de curso do ensino médio integrado dos institutos federais que ele analisou, 55 projetos de curso, o que equivale a 14% do total desse universo analisado, 55% fizeram adesão ao teto da carga horária do ensino estabelecido pela BNCC. E 96 desses projetos de curso fizeram a adesão referencial, de referências da normativas conceituais da reforma do ensino médio. Ele chegou à conclusão de que, a partir das análises que ele fez desses projetos de curso, ele estabeleceu que há basicamente 3 posturas dos institutos federais relacionadas à reforma do ensino médio. A primeira postura é a postura que ele chama de postura de submissão, que é uma postura em que os institutos federais eles se submetem à reforma do ensino médio do ponto de vista da carga horária e do ponto de vista dos conceitos, referencial. Então, esses institutos federais, eles modificaram a carga horária, reduziram, cortaram a carga horária da formação geral dentro dos cursos integrados, de forma a submeter aquela carga horária da formação geral ao teto estabelecido pela reforma do ensino médio, de 1.800 horas. Associado a isso, esses mesmos institutos criaram diretrizes curriculares locais para legitimar a adesão do ensino médio integrado à reforma do ensino médio, apontando argumentos do tipo, por exemplo, de que o projeto de formação humana defendido pelos institutos federais são compatíveis com aquilo que é defendido pela reforma do ensino médio, por exemplo. Ou de que a reforma do ensino médio garante uma formação sólida aos estudantes. Esse tipo de diretriz orientou a reformulação curricular desses institutos que fizeram adesão da reforma do ensino médio. Então, na medida, por exemplo, em que eles cortavam a carga horária, eles não estabeleciam somente o teto da carga horária, baixar a carga horária da formação geral para 1.800 horas. Há registro de projetos de curso que baixaram para até 1.500 horas a carga horária da formação geral. Então, imagine, por exemplo, que é uma formação geral dentro do currículo do ensino médio integrado, que tinha, por exemplo, 2.000 horas, 2.100, 2.200 horas, e perde 500, 600, 700 horas para poder se adequar ao teto da carga horária da formação da reforma do ensino médio. O professor Adilson aponta que há um rebaixamento da formação em 2 níveis. Primeiro, o da redução da carga horária da formação geral, que normalmente o corte da carga horária tem afetado especificamente a formação geral e pouco ou não tem afetado a formação profissional. Então, quem tem perdido carga horária dentro do ensino médio integrado é a formação geral. E o segundo nível de rebaixamento é o da inserção da carga horária de EAD dentro do curso presencial. Então, depois do corte, o que sobrou de carga horária presencial ainda sofre com parte dessa carga horária presencial sendo minada por carga horária em EAD. Quem mais sofreu nesse corte da formação geral foram as disciplinas de humanidades, história, geografia, filosofia, sociologia, artes, especificamente foi a disciplina que mais sofreu carga horária, mais sofreu corte de carga horária. Há regiões do país em que pelo menos 1/3 dos projetos de curso do ensino médio integrado foram submetidos ao corte de carga horária, e não só ao corte de carga horária, mas a um esvaziamento do currículo, de forma que até disciplinas, por exemplo, como espanhol, foram suprimidas em determinados currículos do ensino médio integrado, em um alinhamento, claro, com a reforma do ensino médio.
A outra postura de negociação que o professor, a outra postura, que é o que ele chama de postura de negociação, foi adotada pelos institutos federais, por alguns institutos federais, relacionada à reforma do ensino médio, é de que ele percebeu que em alguns institutos federais não havia orientação, uma espécie de orientação unificada naquele instituto acerca do que fazer frente à reforma do ensino médio. Então, nisso, há alterações dentro dos projetos de curso de um determinado instituto federal, de forma que há projetos de curso dentro do instituto que se adequaram à reforma do ensino médio e há projetos de cursos dentro do mesmo Instituto Federal que não aprovaram a reforma do ensino médio, que fizeram resistência à reforma do ensino médio. E essa dinâmica de contradição tem promovido dentro desses institutos meio que um comportamento que o professor Adilson tem chamado de comportamento de conciliação, em que há uma organização curricular de negociação entre aquilo que existe no contexto dos projetos de curso, mas que não é algo que eles necessariamente abram mão, e aquilo que a reforma do ensino médio traz e que não modifica estruturalmente os projetos de curso. Então, essa postura tem gerado projetos de curso do currículo do ensino médio integrado, que são projetos que, apesar deles não modificarem a estrutura de carga horária, eles adotam um referencial conceitual e normativo da reforma do ensino médio. Então, há aí uma postura de tentativa de conciliação. Nesse movimento, os projetos de curso, segundo o professor Adilson, são projetos de curso que têm se configurado de forma híbrida, de forma a tentar conciliar elementos que ainda são, de alguma forma, sustentados pelos fazedores, pelos construtores do ensino médio integrado, e uma tentativa de conciliação com determinados elementos que são da reforma, mas que não modifiquem estruturalmente os cursos, do ponto de vista do rebaixamento da carga horária, por exemplo. O professor Adilson ele coloca que é a modificação da carga horária, o rebaixamento da carga horária, que é a porta de entrada para a reforma do ensino médio no ensino médio integrado nos institutos federais. Tendo em vista que, se os projetos de curso adotam apenas uma postura de assumir conceitos, ele não modifica estruturalmente o projeto de curso. Então, ainda é possível fazer um ensino médio integrado nessa perspectiva. E a última postura adotada pelos institutos federais é uma postura que ela se divide frente à reforma do ensino médio. Ela se divide em uma resistência ativa e também passiva. Uma resistência ativa no sentido de que alguns institutos têm construído diretrizes curriculares para orientar a modificação dos currículos localmente, mas que são diretrizes que apontam para a resistência à reforma do ensino médio. E associado a essas diretrizes, eles estão fazendo discussões do ponto de vista filosófico, curricular, didático, e dos fundamentos relacionados à reforma, ao quanto a reforma do ensino médio afeta o ensino médio integrado. Por isso é necessária a resistência. E uma outra postura é a resistência passiva, de campos que, apesar deles não modificarem estruturalmente e não adotarem referenciais da reforma nos seus currículos, eles também não adotam de forma ativa uma discussão relacionada ao ensino médio integrado. É como se a reforma do ensino médio não existisse, mas também não há uma adoção ativa de uma discussão relacionada ao ensino médio integrado. Essas construções que o professor Adilson aponta, elas são importantes, considerando que elas acendem um alerta, sabe, de que a reforma do ensino médio ela já está ingressando por dentro do ensino médio integrado nos institutos federais, tendo em vista
com orientações contraditórias entre aquilo que o CONIF, que é o conselho que reúne os reitores dos institutos federais, apontam, e orientações que são locais, acerca daquilo que é entendido acerca das orientações maiores e acerca daquilo que é estabelecido pela legislação. Dessa forma, a gente tem ajudado a Rede Federal, por dentro, a minar o ensino médio integrado e também a possibilitar que exista um rebaixamento da formação integral a partir daquilo que a gente faz, a partir da principal referência de ensino médio que tem dado certo, digamos assim, no país. Isso estabelece a necessidade maior da gente lutar coletivamente pela revogação do ensino médio, dessa reforma do ensino médio no Brasil, porque ela ameaça não só a estrutura de ensino médio de forma geral, mas ela ameaça aquilo que a gente tem enquanto símbolo, enquanto referência de ensino médio que tem dado certo, que é o ensino médio integrado no Brasil. Por isso a gente precisa lutar tanto e de forma insistente, consistente, pela derrubada dessa reforma do ensino médio, porque ela está minando por dentro a principal referência de ensino médio integrado que tem dado certo de ensino médio que tem dado certo no país, que é o ensino médio integrado. Eu queria deixar, existem um monte de outras discussões e elementos que eu acho que são importantes serem colocados, mas por conta do tempo, eu vou encerrar por aqui, viu, gente? Aí a gente pode discutir mais no diálogo. Até mais. Bom, gente, então, dando continuidade, por uma necessidade aqui de horário, a gente vai modificar um pouco, tá? Então, doutor Ramon de Oliveira, o senhor tem 20 minutos para falar e, quando tiver 15, eu aviso, tá bom? Boa tarde, pessoal. Olha, veja bem, eu pedi para falar, porque eu já estou logo me desculpando, tá? Porque eu não vou provavelmente poder ficar para o debate. Porque eu sou professor de TCC, da disciplina de TCC lá do curso de Pedagogia da Federal. Então, hoje, tem 5 apresentações de TCC. Certo? Então, hoje eu pego de tarde até de noite só, e a apresentação, então, eu saio daqui para receber o pessoal, né? Bom, mas então, agradecer, não vou gastar muito tempo, né, fazendo muitas conversas, não, para ir logo direto para o assunto. Tá? Então, obrigado pelo convite, obrigado pela organização, já agradeci ontem, então, vamos falar aqui do que eu estou querendo falar. Parabéns aqui à mesa. Veja bem, um primeiro ponto que eu queria colocar, em relação a... um pouco a fala do Daniel me mobilizou para isso, que é a gente um pouco querer dizer quais são os motivos da reforma, ou o motivo da reforma. Eu acho complicado querer estabelecer qual é o motivo para a reforma. Tá? O Daniel colocou uma coisa que eu concordo, uma questão que ele atrelou a importância do sistema financeiro, ou a importância de força, né? Até a força, porque ali foi uma questão de, olha, quando você deixa de investir, você valoriza mais a educação e você começa a pagar menos a dívida, esses setores que são importantes, eles passam a ter menos força. Eu acho que é uma também. Mas existem várias explicações que são dadas para colocar a reforma. Por exemplo, uma que é um debate que está vindo desde a Europa para cá, há praticamente quase pouco mais de 2 décadas, sobre um movimento global de privatização. Né? Desde essa discussão de mudança, de reestruturação do Estado, do gerencialismo, todo esse movimento a gente vai encontrar no âmbito da reforma. E é possível identificar e dizer articulado com isso. Uma outra questão que é colocada, que é a lógica de um retrocesso no que se refere à formação dos trabalhadores, ou da classe trabalhadora. Aquilo que o Gaudêncio, junto com aquele texto da Vânia Mota, colocou, um retrocesso da reforma Capanema. Ou seja, aquilo que se avançou, que o ensino médio integrado, como o Show agora colocou, é a melhor expressão, então se impõe um retrocesso. Se a gente pudesse chegar a dizer,
efetivamente, qual é a proposta hoje de formação mais afetada pela reforma é o ensino médio integrado. Um outro ponto que eu poderia colocar, e quem já fala isso não sou eu, mas o Cunha, o Luiz Antônio Cunha, ele articula a mesma coisa quando ele fez a análise da 5692 para o momento presente. Quando ele diz, olha, uma das questões fundamentais que está posta para a reforma do ensino médio é o impedimento que os trabalhadores, a filha da classe trabalhadora, cheguem até o ensino superior. E isso é possível mostrar o quanto que teve de ingresso de pessoas oriundas das escolas públicas. Hoje, o percentual de pessoas que são oriundas da escola pública nas instituições federais é maior. O percentual de pessoas negras que estão nas instituições de ensino superior públicas também já cresceu. Não é igual ao percentual de negros na população, mas a gente já tem uma presença bem maior. Eu poderia também colocar que um dos pontos que se coloca é o interesse ou a influência das agências multilaterais, como, por exemplo, o Banco Mundial, ou dos grupos empresariais, porque há artigos que demonstram que já desde basicamente a criação do Todos pela Educação, na articulação dele com a Fundação Unibanco, né, eles vêm aquilo que eles propuseram, aquilo que foi feito como proposta para a reforma do ensino médio, basicamente estão presentes agora na reforma. Então, ou seja, coisa que já vem há mais de uma década. Então, você vê essa presença desses setores, que a gente pode dizer do terceiro setor, ou pessoas do lado do movimento empresarial. E um outro ponto, que eu acho que também dá para se colocar, é uma questão no que se refere ao custo da administração pública, particularmente os interesses do governo de Estado, através do Concede. Isso tem a ver com a questão da contratação de professores. E aí a gente fala dos professores de notório saber e professores com a formação de superior, que mesmo sem ter a licenciatura, podem, se eu estiver falando muito alto, você manda eu baixar, viu? Às vezes eu fico empolgado, fico falando rápido demais, porque o meu sonho era ser locutor de futebol para narrar gol do Santa Cruz. Aí pronto. Aí, então, essa questão dos governos do Estado. Para vocês terem uma ideia, em 2013, o Brasil, se nós considerássemos professores que tinham pelo menos 50 anos de idade, só para o ensino médio, em 2013, o Brasil precisava contratar 200 mil professores para o ensino médio. 200 mil. Hoje, o percentual de professores que são professores temporários, em média, chega próximo dos 50%, 45%, 46%, alguns estados um pouco mais, alguns estados um pouco menos. Pernambuco deve estar em torno de 45%. Okay, eu aqui listei 5 interesses, 5 justificativas, e pode-se encontrar outras. A questão é que umas são mais fortes do que as outras. Em algum momento se tem. Isso depende muito de um contexto, de um momento. Então, a primeira coisa que eu queria um pouco colocar é o seguinte, é que a gente não dizer que a gente encontrou o motivo da reforma, só, porque são vários. Isso é um ponto que eu me senti mobilizado a chamar a atenção para isso. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção é em relação ao seguinte. E aqui eu não estou mais falando do conteúdo da reforma, tá? Porque se tivesse os estudantes aqui do ensino médio, a minha fala estaria sendo outra. Mas como aqui eu estou vendo que são pessoas, pesquisadores, professores do próprio grupo, a minha fala está nesse sentido. Então, não vou falar do conteúdo da reforma, porque, inclusive, tem mais de 200 de textos que falam sobre isso. Não o meu, né? De todo mundo, inclusive os meus, de Dildo, de todo mundo aí que publicou alguma coisa sobre ensino médio. Uma coisa está muito clara, independente se o ensino médio vai ou não ser revogado, que eu não acredito, e vou dizer por quê, tá certo? Independente disso, agora que a gente, de fato, está dentro de um contexto que efetivamente é um contexto ideal para se abrir o debate sobre a reforma do ensino médio.
E eu tenho sido muito preocupado com isso, porque a Catarina e o Jamerson também participam do GT de transição, ligaram o pessoal da área de trabalho e educação, e agora eles estão articulando de a gente começar a fazer, de fato, discussões para ter um tom mais propositivo. Porque existe um fato, existe um conjunto enorme de pesquisadores que se preocupam muito com o ensino médio, com a educação profissional, mas a gente, às vezes, fica vendo num campo da macropolítica. A gente discute globalização, reestruturação do capital, reestruturação produtiva, mas a gente não bota o pezinho ali, ou como diz, a mão na massa, ou seja, uma pessoa até disse, eu não gosto dessa palavra, não vou dizer, mas não suja as mãos. No sentido de viver o chão da escola. Mas é exatamente isso que a sociedade está colocando, de uma outra forma. Ou seja, não é a sociedade que está falando, né? Quem falou sobre a reforma do ensino médio, quem foi para usar o espaço, foi aquilo que o governo encontrou como aliado ou que ele pagou para falar. Porque, efetivamente, aí é o debate que eu até, quando eu vi Jamerson falando da CNTE, eu mandei um dia, Jamerson, mandei um zap, né? Jamerson, a CNTE, como foi realmente, eu lembro a posição dela sobre a reforma, né? Jamerson, não, Ramon, então, porque eu, na época, achei muito tímida, eu já nem lembrava qual tinha sido. Então, o Jamerson, não, Ramon, apoiou as ocupações, mas dessa vez teve agora, se falou em greve. Eu digo, rapaz, naquele tempo, se tivesse acontecido, a história podia ser hoje, né? A gente está falando depois de 5 anos, meu amigo, que a reforma começou, 2016 foi a medida provisória, a gente está em 2023. É muito tempo. Ou seja, para quem acredita em reencarnação, já reencarnou, né? Já reencarnou. Bom, então, o que eu estou chamando a atenção, então, nesse caso, é que a gente, de fato, está necessitando fazer um debate. Mas a gente tem que fazer um debate dentro de uma coisa que a gente diz que não foi feito pelo governo. Quem efetivamente discute ensino médio no Brasil? E eu posso estar até errado, mas que me desculpe meus amigos de GT, Dori Edson, meu coordenador aí, talvez não seja o GT Trabalho e Educação da Amped. Talvez não seja. Quem talvez mais faça referência ao ensino médio nos seus debates seja o GT de Educação de Jovens e Adultos. Porque eles, ainda que não discutam diretamente o ensino médio, eles discutem a juventude. E quando se fala de juventude e escolarização, você automaticamente termina batendo no ensino médio. Agora, não, nesse momento, eu vou até colocar melhor, de 2016, 2017 para cá, esse GT tem sido o maior expoente no debate sobre o ensino médio. Tá? Aí eu vou dizer, da reforma para cá. Talvez, corrigindo então, para meu coordenador não ficar com raiva de mim, mas antes talvez não. Porque o debate que estava muito mais forte, até um pouco antes da reforma, nós tínhamos 2 debates. Um era no âmbito de discussão da juventude, e aí que o Nildo, aí, que é o Nildo, os meninos conhecem, aí você pega lá Carrano, você pega Expósito, você pega Darel, você pega Magela, você pega da Mônica Ribeiro também no nosso grupo, outro pessoal. E você tinha um debate sobre o ensino médio integrado, que foi o debate principal. Mas foi o debate de ensino médio integrado na rede federal. Embora o quantitativo de matrículas do ensino médio integrado na rede estadual seja mais do que o dobro da rede federal. Porque isso é importante ser dito também. A gente fala de ensino médio integrado como se o ensino médio integrado fosse uma particularidade da rede federal. E não é. As matrículas, até por determinação da lei, pela lei que criou os institutos federais, diz que, preferencialmente, 50% das matrículas do ensino médio integrado, preferencialmente deve estar voltado para o ensino médio integrado. Certo?
Então, a gente tomou... Então, aqui é o espaço de referência, é o espaço de debate. Mas aí, eu acho que então é preciso a gente... Aquilo que nós não fizemos, talvez, antes, a gente venha fazer. Então, é pegar esse pessoal que discute, de fato, juventude, que discute cultura juvenil, que discute juventude e escolarização, que discute trabalho de professor no ensino médio, que discute trabalho docente no ensino médio, que discute o que é um professor, vou botar a palavra entre aspas, bom professor para o ensino médio, que discute formação de professor para o ensino médio. Meu amigo, tem muita coisa para se fazer. Então, não é a questão se revoga ou não revoga que encerra o debate. Porque tem muito mais coisas. Então, a minha grande questão está um pouco nisso. É que, de fato, a gente tem condição de apontar para um debate. Muito bem. O último ponto, eu saí isso 5 dias para ver se eu consigo gastar os 20 minutos. O último ponto que eu queria colocar, que é a possibilidade de revogação. Eu não acredito, não. E tem uma colega minha que diz, eu não gosto de mentir. E eu não vou chegar aqui e mentir. E eu vou, por mais que eu seja esperançoso, tá certo? Mas existe para mim elementos concretos que não me apontam nessa perspectiva. A primeira coisa que eu queria colocar é o seguinte: quando foi aprovado a reforma, foi destinado US$ 1,5 bilhão, 500 milhões pelo financiamento do Banco Mundial e US$ 1 bilhão pelo governo federal, para exatamente gastar na implementação da reforma. No que se refere à implementação da reforma, da escola de tempo integral, coisa desse tipo, parece que chega a ser entre 750 e 900 milhões de dólares. E para as outras coisas, comprar material didático, fazer curso de formação, fazer um monte de coisa, chega a cerca de 700 milhões de dólares, que significa mais de 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais. E quem é que está sendo o principal assessor dos governos estaduais? Quem é que está apoiando os governos estaduais? São exatamente o movimento ligado ao empresariado. É a Fundação Lema. São esses grupos, donos, que hoje detêm o monopólio, quase, não um monopólio, mas o maior percentual, quase o monopólio da formação de professores. Como no curso de pedagogia, aqui 70% das matrículas são na educação à distância, ou mais. Ou seja, nós estamos falando de bilhões que interessa para esse pessoal que estão dentro, conversando, apoiando, dividindo, direcionando as políticas nos estados. Então, isso é um primeiro ponto que me leva a dizer, olha, eu não acredito articulado com isso, eu quero dizer o seguinte: quantos estados Lula ganhou? Lula ganhou no Nordeste, Amazonas, Minas Gerais quase empate e Pará. Não, Tocantins não ganhou não. Tocantins não ganhou não. Região Sudeste, tirando Minas, região Sul e praticamente toda a região Norte, Lula perdeu, meu amigo. A maioria dos governos de Estado não está com Lula, não. E aí, para se fazer mudança real, revogar a reforma, passa pelo Congresso, passa pelo apoio dos governos, passa pelos governos de Estado, antes de passar pelo Congresso, passa pelos governos de Estado e dizer, nós queremos mudar, olha. Os caras que são bolsonaristas, e mesmo os que não são bolsonaristas, que são apoiadores da reforma. E além de querer apoiar, eles romperem, né, os contratos que foram feitos com esses grupos empresariais. Então, sinceridade, eu não acredito, não. Tem uma outra questão concreta, que é, se a gente for levar em consideração, até que ponto
a política de educacional que vai ser implementada daqui para frente, dentro do atual governo, ela rompe com aquilo que a gente pode dizer que tem toda essa política que vem sendo, diríamos assim, há anos, incentivada, apoiada, financiada pelo Banco Mundial. Bom, agora, evidentemente, quando a gente diz apoio do Banco Mundial, financiado é aspas, né? Porque sempre existe uma contrapartida, existe sempre outros empréstimos. Quando o Brasil pegou empréstimo para fazer a reforma do ensino médio, ele pegou também outro empréstimo. Né? Aqui em Pernambuco, recentemente, a Prefeitura do Recife pegou 2 empréstimos com o Banco Mundial. Você pega um empréstimo para uma coisa, aí o banco, não, você também vai pegar empréstimo para outra coisa, que ninguém vai dar dinheiro para você, além de pagar juros, essas coisas, mesmo assim, os caras colocam. E para fechar, a questão, 2 minutos, eu estou fazendo a coisa direitinho. O PL. Olha, veja bem, os meninos aqui falaram de reforma pelo alto, né? Olha, a gente está aí falando de revogação do ensino médio. Como é que a gente está falando de revogação do ensino médio e a gente vai chegar a um bom entendimento com um projeto de lei? Eu acho que é um contrassenso. Projeto de lei é negociação, é troca, é dar. Eu te dou, eu cedo aqui, tu cede ali, ou um cede mais, outro cede o outro, aí a gente chega com um projeto de lei para o novo ensino médio. Aí resolvemos, ó, juntou as forças progressistas com o Centrão, porque foi dito, né, que o Centrão também vai apoiar. Aí a gente resolve a reforma do ensino médio. Eu não estou sendo de sacanagem não, viu? Eu estou falando assim no espírito verdadeiro. Não existe. PL é chegar tudo isso que eu falei do debate agora que tem que ser feito e dizer, Ramon, apaga isso aí, que vai ser apresentado para a semana uma proposta para o novo ensino médio. Aí eu vou dizer, e esse debate que eu estou tanto pedindo? Deixa para lá, Ramon, por enquanto. O importante é a gente não deixar do jeito que está. Mas é exatamente, pode deixar do jeito que está e não ser quase nada diferente. Vai fazer o quê? Porque quando teve o decreto 2208, que ele foi pelo 51 tem o 54, o que foi que o governo fez na época? Ia fechando. Ele diz, não, vamos voltar a permitir que haja integração. Manteve-se lá a concomitância, a subsequência e manteve-se o ensino médio integrado. Acabou, resolveu. Atendia o que o pessoal do governo Fernando Henrique queria e atendia o que o governo Lula queria. Aí todo mundo ficou feliz até hoje. E viveram felizes para sempre. Obrigado. Obrigada pelo tempo, professor, a sua participação. Obediente, exato. Olá, colegas do primeiro colóquio da Rede de Pesquisa sobre Políticas para o Ensino Médio. É com muito prazer que eu venho aqui novamente compartilhar com vocês algumas ideias acerca desse chamado novo ensino médio, tá certo? E defender a necessidade de sua revogação. Eu tenho dito que a atual política de ensino médio brasileira, a política em vigor, resultado de uma reforma implementada pelo governo golpista do Temer e mantida pelo governo Bolsonaro, ela tem um conteúdo extremamente prejudicial à juventude brasileira. Eu tenho dito que esta reforma, esta política, ela ataca 3 conquistas do movimento docente, do movimento dos trabalhadores da educação, do movimento dos estudantes e do pensamento daqueles que defendem uma educação de perspectiva democrática. Ela ataca o conceito de escola pública, ela ataca o conceito de profissionalização docente e ela ataca o conceito de educação pública e gratuita financiada pelo Estado. Ela fragiliza a educação básica, a ideia de educação básica, quando ela cria os itinerários formativos e impede, quer dizer, e diminui aquela parte da educação que deveria ser comum a todos os brasileiros. Nesse sentido, esta reforma, ela fragiliza, flexibiliza a ideia de educação básica, ela apequena a noção de educação básica que a gente tinha. Esta reforma, ela também fragiliza a ideia de profissionalização docente, porque
não apenas porque ela admite o professor com notório saber, mas porque ao desobrigar um conjunto de matérias, deixando obrigatória apenas a disciplina de português e matemática, ela fragiliza todas as outras licenciaturas, os profissionais de todos aqueles outros campos do saber. Ou seja, não apenas ela retira dos estudantes o direito a ter acesso àquele conjunto de saberes científicos, mas ela também fragiliza os profissionais da educação que são daquelas disciplinas, porque essas disciplinas, elas, na medida que falta de professores, elas podem ser tiradas, podem ser diminuídas, podem ser apequenadas, podem ser transformadas em qualquer coisa, tá certo? E essa reforma, ela também fragiliza, flexibiliza a ideia de educação pública e gratuita financiada pelo Estado, na medida em que ela, ao reformar a lei do Fundeb, ela favorece o uso de verbas públicas por instituições, por empresas privadas de serviços educacionais, tá certo? Então, ela favorece a transferência de recursos públicos para essas empresas privadas. E por fim, companheiros, eu acho que esta reforma, ela não está, esse chamado novo ensino médio, não cabe uma flexibilização, uma revisão, porque o seu conteúdo em si, ele já visa apequenar a educação básica, fragilizar a formação destinada à juventude, em particular à juventude pobre, que frequenta as redes públicas estaduais de ensino. Então não cabe a sua revisão, cabe sim a sua revogação, para que a gente reconstrua políticas de educação que tenham o direito, enquanto um princípio, tá certo, a ser reconhecido pelo Estado, o direito da juventude a uma educação plena, uma educação inteira, pública, gratuita, garantida pelo Estado. Um abraço a todos vocês. Bem, boa tarde a todos e a todas. Muito feliz de estar com os colegas do Instituto Federal de Pernambuco, com os colegas da Universidade Federal de Pernambuco, outros colegas pesquisadores, outras colegas pesquisadoras. Um abraço, então, em todos e em todas. Eu fiz uma fala para a gente participar aqui com os colegas da mesa redonda sobre o novo ensino médio, juventude e educação profissional no Brasil. E eu queria problematizar isso a partir de um mundo que queremos e um mundo que é interrompido, que impacta negativamente esse mundo que queremos e que eu vou dizer qual é. E esse impacto nesse mundo que queremos, ele decorre do, abre aspas, novo ensino médio. Então, o que eu vou expor nesses minutos aqui por meio deste vídeo é que nós, pesquisadores, profissionais da educação, educadores, sempre lutamos para que os nossos meninos e meninas que estão no ensino médio, que estão nos institutos, que estão nessa última etapa da educação básica, tenham acesso a uma formação por inteiro. Esse é um projeto de sociedade. Esse é um projeto de vida de um conjunto de homens e mulheres desse país. A luta para que as juventudes de diferentes territórios possam ter acesso a essa formação por inteiro. Bom, essa formação por inteiro, que todos nós debatemos há anos, ela pressupõe que as juventudes possam ter acesso aos conhecimentos historicamente produzidos por homens e mulheres por meio do trabalho. Essa perspectiva formativa, ela buscou e vinha sendo implementada por uma perspectiva formativa que é o ensino médio integrado. Ensino médio integrado. Ensino médio integrado que pressupõe que haja uma integração entre
a formação propedêutica e a formação técnica em integração. Mas com a entrada do novo ensino médio, que de novo de nada tem, senão a manutenção das desigualdades sociais nesse país, a perspectiva da integração é comprometida. Comprometida por quê? Porque você impede que as juventudes que estão nos nossos institutos federais, que estão nas nossas escolas de ensino médio, tenham acesso, do ponto de vista legal, aos conhecimentos historicamente produzidos por homens e mulheres por meio do trabalho e que estão e que deveriam estar na base formativa dessas juventudes. Depois, eu queria problematizar nesta mesa redonda que essa perspectiva de formação por inteiro, ela pressupõe a integração como uma marca pedagógica, como um alicerce pautado na integração como marca pedagógica. E esta integração, ela pressupõe considerar a materialidade de vida dos sujeitos historicamente que estão em nossas escolas. E o que eu estou a considerar é que esta consideração das materialidades de vida dos sujeitos que estão em nossas escolas não é numa perspectiva de tomar essas materialidades como exemplificações dos conhecimentos científicos. De jeito nenhum. Eu tomo esta materialidade de vida de jovens que estão em diferentes mundos do trabalho, mundos da cultura, e que esteja isso em nossas formações integradas aos conhecimentos científicos, numa perspectiva de classe. Eu tenho, junto com orientandos de mestrado, doutorado, graduandos, estudado a questão da formação por inteiro e tomado a integração como uma perspectiva analítica. E temos tomado a integração numa perspectiva analítica por entender que quando a materialidade de vida dos sujeitos é silenciada na escola, você corrobora, você confirma a manutenção dos interesses hegemônicos do capital. Porque o capital, ele tem um modus operandi que é buscar a homogeneização das subjetividades da classe trabalhadora. E nesse processo de homogeneização, de negação das identidades da classe trabalhadora, você aniquila, essa expressão, a possibilidade dos sujeitos se contraporem por meio de organizações, por meio de movimentos, ao capital. O capital cria um tipo humano para não se indispor quanto a desigualdades sociais. Então, este novo ensino médio, ele inviabiliza a perspectiva de integração entre a materialidade de vida de jovens trabalhadores e os conhecimentos científicos, porque ele nega os conhecimentos científicos na sua integralidade. E porque ele prioriza uma perspectiva pragmática de formação em que o que interessa não é a integração entre escola e vida, senão, eu vou usar essa metáfora, uma robotização da juventude para poder atender às necessidades do mercado, na pretensa crença dessa juventude se constituir, abre aspas, homens de negócios de si mesmo, né? Empreendedores. Então, o que eu estou problematizando aqui é que o tal de novo ensino médio, ele nega aquilo que nós lutamos enquanto homens e mulheres pesquisadores, militantes da educação, que é o acesso à formação por inteiro. E pior que isso,
ele nega a possibilidade de se discutir a integração como uma perspectiva pedagógica de formação, no sentido de articular vida e escola, no sentido de fortalecimento de classe, de essa juventude se reconhecer enquanto sujeitos no interior de desigualdades sociais, de movimentos de resistência. Eu estou colocando, então, aqui, para esse debate, que o ensino médio, na sua perspectiva, abre aspas, nova, ele desconsidera, por exemplo, em nossas Amazônias, onde eu me situo, as diversidades, os saberes, as identidades, a vida de um conjunto de jovens que estão nos mundos urbanos, que estão nos campos, que estão nas florestas, que estão nos centros aqui, considerados como os locais de produção agrícola, da agricultura familiar. E desconsidera essa diversidade porque ele prioriza um mínimo formativo voltado por uma perspectiva de competências. Ele nega a possibilidade de integração porque ele nega os conhecimentos científicos e prioriza essa tese dos projetos de vida. Uns projetos de vida que negam as desigualdades sociais a que essas juventudes estão imersas. Como se os projetos de vida de per si, os desejos de alteração da realidade por si só, resolvessem as contradições. Então é preciso você dar condições para que essas nossas juventudes, que estão nos institutos federais, que estão nas demais escolas de ensino médio, possam ter acesso a essa formação por inteira, para que possa se estabelecer a integração com seus modos de vida, seus modos tradicionais de produzir a existência, sempre no interior de diferentes mediações. Essa perspectiva de novo ensino médio desconsidera totalmente as desigualdades, por exemplo, nas nossas Amazônias, em que as famílias, muitas famílias sobrevivem com meio salário mínimo per capita. Então, nós estamos aqui considerando nesta tarde que a negação dos saberes da classe trabalhadora e de suas experiências de classe é interesse do capital, porque prioriza um tipo humano, adaptável a esse modo de produção. E nós problematizamos que, contrária a esse tipo humano preconizado pelo capital, que nós tenhamos uma perspectiva pedagógica calcada na integração, como elemento que se contrapõe à negação de saberes da classe trabalhadora no interior da escola, como um elemento que potencializa a constituição dos sujeitos na compreensão das totalidades em que se encontram inseridas, acessando os conhecimentos científicos, contribuindo para os seus processos de organização. E eu estou colocando nesta tarde que este novo ensino médio, ele nega a integração dos moldes que defendemos. Porque, e isso tem sido salientado pelos colegas, inúmeros pesquisadores e pesquisadoras, ele minimiza a formação. E essa minimização ela não possibilita a integração, porque a integração aí se faz com o mercado. Quer dizer, é um mínimo relacionado ao mercado, e daí, por exemplo, a pedagogia dos projetos, e daí, por exemplo, os itinerários formativos por ele proposto. Esse novo ensino médio ele constrói um tipo humano voltado para as competências de mercado, para o que os saberes dos trabalhadores, enquanto elementos de identidade de classe, não possuem espaço. Por essa perspectiva, os jovens, as jovens, elas têm que aprender o fazer. Quer dizer, é uma concepção de formação que desconsidera todas as desigualdades sociais e acredita que a questão é o sujeito. Cabe a ele se resolver, cabe a ele acordar num dia lindo e dizer que naquele dia ele vai mudar o mundo. Porque a integração
ela não significa a negação da produção cultural que é resultante do trabalho para os trabalhadores. Mas o novo ensino médio, ele nega essa perspectiva, quando desconsidera a necessidade de contribuir para que esta juventude, ou as juventudes, que no interior de intensas desigualdades sociais, possam ter no público o acesso a esses conhecimentos. Eu tenho colocado que a integração ela se contrapõe ao tipo humano protagonista juvenil. A integração nos moldes como nós estamos problematizando nesses tempos iniciais dessa mesa redonda, ela se contrapõe à negação do público. O novo ensino médio, ele nega o público. Ele potencializa o mercado dentro do público. Porque este novo ensino médio, ele desprestigia a formação docente. No estado do Pará, por exemplo, você tem o sistema educacional interativo. O sistema educacional interativo que é voltado para as populações do Marajó, aqui na Amazônia, estado do Pará, e que é a presença do mundo tecnológico de um professor numa rede dando aula para vários sujeitos, que despotencializa a escola enquanto estrutura para os meninos redescobrirem os conhecimentos, as meninas redescobrirem o conhecimento, porque as coisas passam a ser online ou gravadas. Porque esse novo ensino médio aligeira a formação profissional. No estado do Pará, a formação profissional agora ficou muito ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia. E a prioridade tem sido os cursos rápidos, nesses que imediatamente vão potencializar, abre aspas, às juventudes trabalhadoras o acesso ao mercado. Um engodo. Com isso, se coloca na mão da juventude uma responsabilidade pelo acesso aos mundos do trabalho que não lhe cabe. Personaliza-se, individualiza-se. É preciso dar formação por inteiro à juventude. Então nós estamos a defender que as nossas lutas, em termos de revogação do ensino médio, desse novo ensino médio, concordo com o Ramon que vamos precisar fazer as mediações, porque são decisões políticas, nós temos que ver como é que nós avançamos, mas precisamos ter coisas que é preciso pautar a relação público-público, que possamos pautar a formação integrada, para que o acesso aos conhecimentos científicos por inteiro para as juventudes é condição importantíssima. Porque a vida dos meninos e das meninas, ela é ampla, ela está na relação com a história, ela está em relação com territórios, ela está em relação com a relação seres humanos e outros elementos da natureza, como os nós, homens e mulheres. E essa totalidade de vida, com diferentes contradições, com diferentes necessidades, ela precisa da relação com os conhecimentos científicos também, para nos ajudar a problematizar e construir perspectivas humanas emancipadoras da existência. E essa perspectiva pressupõe a realidade como um campo de problematização. Precisamos, por exemplo, problematizar, considerando as desigualdades sociais, as juventudes precisam ter recursos para estudar, para que possam ter acesso aos conhecimentos. Daí, por exemplo, o fortalecimento dos institutos federais, o fortalecimento das escolas de ensino médio. No estado do Pará, há uma necessidade de construção de novas escolas. Mas esse modelo de sistema de ensino educacional, o
SEI, Sistema Educacional Interativo, ele é uma forma de negar a construção de escolas, em certo sentido, porque prioriza para as juventudes trabalhadoras uma formação, abre aspas, online. E não é que sejamos contrários à educação à distância, com metodologia, é que a forma como vem se dando é uma maneira de diminuir as ações do Estado para com um conjunto de jovens que vivem as desigualdades sociais impostas por esse modo de produção. É isso para nós termos esses momentos iniciais de debate, agradecendo aos colegas, né, por esse aguardo aí, e vamos nos colocar para as interações via o chat. Obrigado. Bom estar aqui com vocês, não é isso aqui que é a casa do ensino médio integrado, o IFPE, não é isso? É a casa que realmente faz ou tenta fazer o ensino médio integrado no Brasil. E a gente vai aqui bater um papo, na verdade, sobre juventudes, educação do campo, reforma do ensino médio e também alguns impactos dessa juventude no IFPE. Tá? Então, pode passar aí. Então, primeiramente, que juventude é essa que a gente está falando? Tá? Que juventude é essa? É uma juventude predominantemente negra, né? A gente tem, pode passar aí, não. A gente tem no Brasil mais de 61% de negros e pardos, né, na juventude. A gente tem a distribuição de mulheres e homens praticamente equitativa, mas temos mais homens que morrem mais cedo do que mulheres, segundo o IBGE. E nós temos, no século XXI, uma novidade. Nós temos, nas cidades médias e de pequeno porte, um contingente maior de juventude do que nas grandes regiões metropolitanas. Até a década de 90, nós tínhamos mais juventude, mais jovens, nas grandes concentrações urbanas, coisa que vai mudar no século XXI, quando cidades médias, pequenas, vão ter um maior percentual de jovens. Tá? E uma juventude também, tá, em que predominantemente vive em lares, em casas de classe baixa, de renda baixa. A grosso modo, nós temos bem menos jovens nos lares de classe média e de classe média alta. E nós temos um fenômeno que não é só brasileiro, mas é um fenômeno mundial, mas repercute muito no Brasil, que são chamados nem-nem, não é isso? Os que nem estudam, nem trabalham. Nós temos, em 2021, cerca de 25,8% dos jovens que nem estudam, nem trabalham, jovens de 15 a 29 anos, em geral, no Brasil. Embora esse índice tenha sido menor do que 2020, do que o ano da pandemia, tá certo? Ele é um índice muito alto ainda. Tá? Ou seja, nós temos praticamente um quarto, ou pouco mais do que um quarto de jovens que não estão na escola nem trabalham. Ou seja, tem que observar isso um pouco quando for trabalhar no ensino médio. Isso também faz cair por terra a discussão, o debate, que fala o seguinte: tem que reformar o ensino médio para ficar a juventude na escola. Esse nome ensino médio faz a juventude se atrair para a escola. Não, está aí. Um quarto da juventude não está para a escola. E não está na escola, não é porque a escola é ruim, é boa, é pela condição social. Tá? É pelas condições materiais objetivas, na verdade. Pode passar, querido. Vê só, isso está muito claro nesse gráfico aqui, que fala o seguinte: segundo o Atlas da Pobreza, tá, da Fundação Getúlio Vargas, publicado em 2022, nós temos 62,9 milhões de brasileiros que ganham per capita até R$ 497 por mês. É uma renda até alta. Se a gente for observar, por exemplo, Nildo, a renda dos alunos que entram aqui no IFPE, que é uma renda per capita bem mais baixa. Nós trabalhamos no DAE, sabe disso. E Pernambuco, observem direitinho aí, a despeito das propagandas governamentais, né, da onda amarela, da onda azul, das ondas neoliberais, nós temos aqui um aumento da pobreza de 8,14 pontos percentuais. Ou seja, essa maré, essa conjuntura,
tá, que envolve a juventude. Essa conjuntura tem que ser analisada quando a gente trabalha com a juventude e com o ensino médio. Não se pode falar em reforma do ensino médio, em contra a reforma do ensino médio, em abolir a reforma do ensino médio, sem falar da juventude e sem falar da emancipação da juventude, e não somente da inclusão. Tá? Porque a inclusão é uma palavra doce na boca de todos. Né? Vamos incluir, mas não resolve nada. Porque inclui para excluir e exclui para incluir, como fala, né, a Cássia Quenzer. Pode passar, querido. E nosso recorte agora vai ser a juventude do campo. No campo, os dados são bem mais desesperadores do que na cidade. Nós temos no IF, por exemplo, 3 campi agrícolas, né? 3 campi predominantemente frequentados por pessoas do campo. Vitória, Barreiros e Belo Jardim. E aí a gente vai observar agora, segundo o IBGE e um relatório da CONTAG, como os dados da juventude camponesa são dados bem mais dramáticos do que os da cidade. Pode passar aí, a gente. A gente tem, por exemplo, vejam só aqui, população rural ocupada, 16 a 32 anos, é o recorte da CONTAG. Temos aqui o número igual, além de 2020, de pessoas que trabalham no setor privado, sem carteira assinada, é igual aos com carteira assinada. Tá? Está ali no quadro. Temos ali um número enorme de pessoas que trabalham por conta própria, 24,3%, ou seja, a gente tem uma gama de pessoas, tá, de quase 50% totalmente fora de qualquer regime previdenciário. Fora isso, enquanto nós temos 1,1% que trabalham de maneira doméstica com carteira assinada, 4,1% não tem carteira assinada, não tem nenhum registro em carteira dos que trabalham do campo de 16 a 32 anos. Pode passar, por favor? Vejam, e nós temos o que se chama de precariado. Né? O precariado, como fala Braga, essa massa de trabalhadores desqualificados ou semi-qualificados, que vão entrar e sair rapidamente do mercado de trabalho. E vai impactar diretamente o ensino médio. Eu tenho uma aluna, por exemplo, de Igaraçu, professor Nildo, que ela assiste aula em dias alternados, porque não tem passagem. E ela veio falar comigo essa semana, dizendo, professor, eu não vou assistir suas aulas, porque eu tenho uma criança pequena, que é minha irmã, minha mãe tem que trabalhar, meu padrasto também, eu não tenho com que deixá-la, eu vou ter que ficar sem fazer meu curso, que é o curso subsequente lá em Igaraçu. Ou seja, essa é a realidade que nos impacta. Muito além de PLs, muito além de manifestações. Pode passar? E se eu vou observar aqui os nenéns, tá? Os que não estudam nem trabalham na zona rural, é um percentual bem maior do que na cidade. Observe que o pique da cidade foi 29% de pessoas que não estudam nem trabalham. No campo, de 15 a 29 anos, nós temos 37% que não estuda nem trabalha em 2020. Se eu for pegar até os 32 anos, nós temos 40% que não estudam nem trabalham. É uma situação desesperadora. Onde tem esses jovens? Né? Talvez no sinal, talvez no tráfico, talvez tentando entrar numa precarização absurda no polo de confecções. Onde estão esses jovens? Né? Onde estão esses jovens colocados? Pode passar aí. Aí vejam, onde é que tem esses jovens que não estudam nem trabalham? Claro que esse gráfico vai acompanhar a alta ou baixa, o alto ou baixo desenvolvimento econômico do Brasil. Temos na região Nordeste, entre 16 e 32 anos, nós temos 48, quase metade dos jovens rurais não estudam nem trabalham. Tá? Na região Norte, 37,1% não estudam nem trabalham. Vejam só que as coisas vão piorando. Em 2012, nós tínhamos, os neném no Nordeste, 33,7%. Temos aqui, depois de 2020, 48,2%.
9%. Ou seja, vai uma progressão assustadora de pessoas que não estudam e trabalham, se eu comparar 2012 a 2020. E aí, vejam, frente a essa gama de informações, frente a esse caldeirão, esse caldo de exclusão social, de total incompetência do capital, do agronegócio, para incorporar os jovens, da total dramaticidade do Estado brasileiro em poder fazer uma real inclusão social, incapaz de fazer isso no capital, temos no ensino médio. E aí, o que é que tem a ver o ensino médio com a educação do campo? A educação do campo fala o seguinte: o que é a educação do campo? É educação feita por sujeitos camponeses e não para sujeitos camponeses. É a educação do indígena, do sem terra, do assentado, do quilombola, das pessoas que vivem o campo como modo de cultura e não somente como modo de existência e de vivência. E aí a RESAB, que é a Rede de Educadores do Semiárido Brasileiro, fala algo muito interessante sobre isso, que é uma proposta que nós sabemos, né? Isso reforça uma organização curricular centrada num conjunto de conhecimentos com forte viés tecnicista, que não dialoga com a realidade e com o que é necessário para formar culturalmente as populações camponesas. É uma reforma que não traz nem um conhecimento poderoso, que Yang fala, super necessário, né, imprescindível, nem traz também a articulação local. Se você for observar, por exemplo, a BNCC, ela praticamente não fala em educação do campo. A educação do campo está, ao longo do tempo, sendo apagada dos documentos regulamentadores da educação nacional. Isso tem a ver com o avanço do capital e com o avanço do agronegócio. Não existe educação do campo com o agronegócio. São incompatíveis. Assim como não existe agroecologia com o agronegócio. E aí não é à toa que ela está sendo apagada. Se eu for observar os documentos do FONEC, né, que é o Fórum Nacional da Educação do Campo, que o IFPE participa com o FORCampo, observamos o seguinte, né? O FONEC continua defendendo aquele que é muito importante, muito caro para a gente, né? Um núcleo básico de conhecimentos que envolva ciências humanas, sociais, natureza, linguagens, artes e diversas manifestações. O FONEC defende ainda, né, continua defendendo o ensino médio integral, a educação integral, além disso. Tá? Só que, se for observar no campo, a gente tem pouquíssimas escolas técnicas no campo e pouquíssimas escolas de ensino médio no campo, o que já pressupõe uma exclusão muito grande. O IF, por exemplo, a nível nacional, tem poucas escolas no campo de verdade, em assentamentos, em áreas de reforma agrária, quilombolas ou de originários. Então, vejam só, essa reforma se exclui da cidade, se exclui de maneira dramática os urbanos, ainda mais o faz com os do campo. Porque eles, historicamente, têm escolas precarizadas, desmanteladas, que vão ser ainda mais dramaticamente atacadas com a reforma do ensino médio, com o chamado novo, né, entre muitas aspas, ensino médio. E aí, tem um senso comum no Brasil, né, que se fala o seguinte, que alguns lugares são atrasados, não é isso? E outros são avançados. Os que são atrasados vão ser avançados um dia. E aí, Francisco Oliveira, já matou essa questão já, né? Como fala o professor Jamerson. O ornitorrinco. No Brasil, convive de maneira muito tranquila o atrasado e o avançado. E o avançado se alimenta do atrasado e vice-versa. O Rio Grande do Sul vai ter um potencial de vinicultura maravilhoso, né? Indústrias de ponta ao lado de trabalho escravo. O Brasil é isso. Isso é a base da chamada modernização conservadora brasileira. E aí, para que ensino médio de qualidade? Para o campo ou para a cidade? Para que formação profissional de qualidade? Para que técnicos formados com excelência, como aqui no IFPE, por exemplo, se
a nossa classe, a classe superior, a classe dominante, é uma classe subordinada? Para que, se aqui nós temos a cópia, a imitação, a importação da tecnologia do estrangeiro? Para que desenvolver tecnologia? Para esses jovens que estão aqui fazendo cursos de excelência? Então, é o que a gente tem que questionar também nessa reforma. A reforma também serve para mostrar algo a nu, que é o seguinte: não precisamos, o capital brasileiro não precisa de pessoas com formação de excelência. O capital precisa de exército de reserva. O capital precisa de pessoas desqualificadas para serem os futuros precarizados. É essa a função do capital e essa é uma das funções do novo, chamado novo ensino médio integrado. Pode passar. Pode passar. Aí, veja, a gente estava conversando um dia desse, a gente estava fazendo uma pesquisa há um ano com os alunos do IFPE, né? Porque existia, né, uma visão que a juventude do IFPE era diferenciada, né? A nível financeiro, a nível de extrato social, né? A gente foi fazer uma pesquisa, pegou 20 jovens, de maneira aleatória, 20 jovens do campus Belo Jardim, 10 Belo Jardim e 10 do campus Recife, e fomos discutir com esses jovens trabalhadores que já trabalham, né, qual é a sua realidade de trabalho e de estudo. Essa juventude que está aí, que estava esperando esse ensino integrado e caiu no conto do novo ensino médio, né? Essa juventude que está sendo seduzida pelo capital, como é que ela está vendo a sua realidade? E são depoimentos dramáticos. Temos aqui: eu não dependo de ninguém, é por eu mesmo. Se eu não tiver, como é que eu vou me alimentar? Não tiver trabalho. Como vou fazer isso? Me vem aquela necessidade de tem que trabalhar, vou ter que trabalhar. Só não alojado no campus. Então, eu não tinha gasto de internet nem comida. Eu tive que trabalhar. Campus Belo Jardim, Campus Recife. Eu moro com a minha mãe, trabalho para ajudar financeiramente e não podia abrir mão do trabalho para estudar. O trabalho é essencial. Campus Recife. Aluna 3, Campus Recife. Eu comecei trabalhando de manicure na beira da minha casa, dando escova e chapinha. A cada 20, 25 ou 30 reais que eu conseguia manter pouca coisa, mas conseguia ajudar em algumas coisas. Aí ela fala no final: eu acho que por mês assim chega a 450 reais no máximo. Acho que a maior comissão que ganhei até agora foi 450 reais. Mas sempre é menos, mais, depende muito. Então, essa é a realidade do aluno do ensino médio integrado aqui no IFPE. Essa é a nossa juventude. Pode passar. Nossa juventude. O depoimento seguinte também é muito interessante, que fala o seguinte. Pode passar aí. Nessa mesma linha, né, o aluno de Belo Jardim está lá, ensino em tempo integral, ele fala: é horrível sair de casa às 4 da manhã e chegar às 8 da noite, é horrível. E tem que chegar com um pique para responsabilidade, me alimentando pouco, dormindo pouco. Aluno de Belo Jardim. Então, essa juventude que está colocada aí, de presente para o novo ensino médio, que não dialoga com ela, que não vai resolver nada, e que, o que é pior, desconsidera, como falou o cara ontem, considera que só o currículo vai mudar as coisas. Né? Desconsidera todo o caldeirão social, contradições colocadas aí. Então, é preciso revogar o novo ensino médio, é preciso também fazer uma verdadeira inclusão, uma emancipação dos estudantes, e é preciso, acima de tudo, seguir o que fala esse velho italiano aí, pode passar aí, que fala o seguinte: a cultura é um privilégio, a escola é um privilégio, e nós não queremos que assim seja. Todos os jovens devem ser iguais perante a cultura. Assim falava o velho Gramsci. Muito obrigado. Parabéns pela fala, professor, dentro do tempo também. E vamos agora ver se é possível. Não vai conectar mesmo, ou a gente continua contigo, Nildo? É isso. Então, vamos lá. Professor José Nildo Alves Caú,
O senhor tem 20 minutos, quando estiver faltando tempo. Então, boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu acho que ao longo desses 2 dias aqui do evento, acho que as falas de ontem e de hoje da mesa pela manhã, elas já trouxeram uma série de elementos que, de certa maneira, estava na minha organização de fala, eu acho que poder trazer, e eu vou fazer uma opção aqui, né, a partir da minha fala. Primeiro, passar de maneira gerais alguns elementos que, de certa maneira, situa a realidade desse processo esse processo do novo ensino médio, ou seja, algo que, de certa maneira, já foi colocado, vem sendo colocado, todos os elementos, né, que os determinantes de todo o processo. Vou trazer alguns apontamentos a partir de como isso já está se materializando, e aí são elementos que, a partir da experiência, que é a experiência em São Paulo, trazer alguns elementos para a gente poder compreender como isso se materializa, trazer também, dialogar com o nosso colega que inicialmente apresentou seu vídeo, essa realidade também aqui do IFPE, trazer alguns elementos para a gente poder compreender e fechar com a experiência que a gente tem vivenciado aqui no IFPE desde o ano passado, a partir do componente curricular da educação física e as relações que a gente tem estabelecido no sentido aqui de defender o ensino médio integrado para os filhos e filhas da classe trabalhadora. Então, minha fala vem nesse sentido. Pode passar. E aí, ou seja, primeiro, tentar trazer de maneira bem pontual, até porque a fala de John e de Jamerson trouxeram vários elementos, e a fala de Daniel também já pontuou, considerando que eu tenho 20 minutos para poder dar conta aqui, né? Então, as estratégias e as táticas do capital para se recompor, apontamentos da reforma do ensino médio, e como é que isso, ou seja, algo que não é novo, mas que é necessário até para a gente poder falar e poder entender a realidade. O impacto da contrarreforma na educação, de maneira geral, trazer esses elos, buscando pontuar a partir da realidade, a partir do meu lugar de fala dentro dessa instituição, né? Que é como a gente está vivenciando isso. E, por fim, mais uma vez, sem dúvida, a defesa dessa revogação e como isso a gente, enquanto tática ou estratégia de lutas, a gente precisa apontar. Primeiro, historicizando um pouco de todo esse processo, não vou me adentrar nisso, então a gente viveu, ao longo dos últimos governos, desde de FHC, um processo de desmonte geral de uma estrutura, né? Então, ou seja, o desmonte de toda uma perspectiva de ministério, nas suas diversas, em diferentes setores, de maneira geral, a realidade dos cortes de orçamento, algo que até hoje nós estamos sentindo, de certa forma, um impacto na realidade, no chão da escola, com a ausência de professores, a sobrecarga de trabalho dos professores, de certa maneira, hoje aqui na casa também, considerando a realidade que a gente tem vivenciado, perda de autonomia de gestão, e aí isso desde da escola sem partido, que a gente lutou para poder, ou seja, não aceitar aquela lógica de disciplinamento, e aí não preciso entrar em detalhe, todo aquele processo da ocupação das escolas, todo um percurso que faz com que a gente venha entender essa realidade, né? Judicialização, espionagem, controle ideológico, ou seja, o controle do professor, ou seja, todo um processo que, de certa maneira, vem nessa perspectiva de ter o controle dentro desse processo educacional. E aí, gerência pedagógica, controle, gestão instrumental, ou seja, não é por acaso que o professor, ou seja, a exigência de ponto, o acompanhamento de todo um processo, e isso nós em Pernambuco somos modelos de referência para isso, né? Fomos referência em relação a essa forma de controle e monitoramento.
desmonte do Sistema Federal de Ciência e Tecnologia, CAPES, CNPq, como isso foi constantemente atacado, né? A ciência, a tecnologia dentro do nosso país, e as privatizações da universidade e institutos, que aí, como já foi falado, como foi que o Futuros foi derrotado. Acho que o Daniel trouxe isso na fala dele ontem já. Então, é um conjunto de ingerências que o Estado, de certa maneira, buscou colocar em prática para que realmente a gente pudesse, e não diferente a reforma dentro desse contexto. Pode passar, gente. E aí, de maneira geral, só para situar, os ajustes fiscais. Isso acho que foi John que já trouxe isso ontem numa fala dele, né? Então, a gerência, o ataque ao PNE, ataque ao Fundeb, de maneira geral, também trazido ontem aqui na fala de Daniel, não concretização do Sistema Nacional de Educação, né? Ou seja, o Plano Nacional da Educação foi escanteado de maneira geral, o discurso da escola sem partido, escolas civis militares, o voucher, escolas civis, Brasília como uma grande referência nessa experiência, Jaboatão dos Guararapes aí também no processo de implementação. Então, são uma série de ajustes fiscais que eu não vou me deter nesse slide aqui, mas que para a gente entender a realidade, a gente tem que entender que essa reforma ela não acontece por acaso. Ela faz parte de um processo estruturante, né? Um processo que, de maneira globalizada, isso não é algo que está localizado, e aí Ramon já trouxe também, na sua fala aqui, elementos que fazem a gente compreender essas últimas décadas, como é que isso vem se constituindo, né? Vamos lá. E aí, só para a gente situar um pouco, não esquecer do que já foi falado ontem aqui, só alguns números de como essa lógica, esse processo de ajustes fiscais, quem é que está por trás de todo o interesse, né? O capital privado, no sentido de se apropriar dos recursos públicos. E aí, é só um exemplo, não vou me deter nos números aí, o quanto essas redes, ela tem investido no sentido de captar todo essa lógica de mercado que eles atuam. Então, aqui só é um exemplo, mas ontem já foi falado de maneira bem clara por Daniel, os diferentes agentes dando nome a esses atores que estavam por trás. Então, Instituto Itaú, Fundação Bradesco, e aí cada um dentro de um rol aí de investidas. E aqui, só para a gente entender como é que essa organização. Então, você tem todo um processo aí, que aí, entrando muito mais próximo dentro da lógica da gente no sentido da educação, você tem toda uma estrutura de como é que se dá. O processo de padronização, né? Isso, a partir, não diferente lá dos anos atrás, quando a gente teve os PCNs aí e tudo mais, você tem aí, a partir do ensino, a BNCC como instrumento de padronização, como instrumento para que se busque os objetivos que estão por trás de toda a investida do capital. Controle no conteúdo ensinado, avaliação censitária da escola e a responsabilização de todo o processo, seja no sujeito, ou seja no processo do gestor que está ali dentro do contexto, dentro da realidade da escola. Não diferente também no lado do processo de formação desses professores que atuam na escola. Então, há um constante processo de disciplinamento, né, dentro dessa perspectiva de que a reforma do ensino médio chega. Ela não chega por acaso. Essa militarização da escola também como elemento de controle, como elemento de disciplinamento. E aí, por trás de tudo isso, você tem o vetor gerencial, instrumental, por trás, como o controle, entendendo a escola enquanto uma empresa, e a referência de avaliação de sucesso ou fracasso está numa relação de bônus, colocando num processo constante de disputa, né? Quem é que atinge mais ou menos aquela referência enquanto bônus escolar. E aí,
seja as avaliações em larga escala, seja outros elementos que balizam essa perspectiva. Vamos lá. E aí, chegando aí, só para situar, eu queria só trazer essa frase aqui de Sânia Berg, que ela diz: registra a emergência de um movimento global de reforma educacional. Com este nome, capta a expansão mundial deste elenca as seguintes características. E o que é que ela diz? Há uma padronização da e na educação, isso também foi falado ontem aqui de maneira geral, ênfase no ensino de conhecimentos e habilidades, e aí está toda a nossa BNCC, que está por trás aí, todas as orientações no sentido de atingir essa perspectiva globalizada do que se deve aprender ou não, e o que é realmente conhecimento que é útil para essa lógica de mercado. O ensino voltado para resultados, como já falou aí, não é por acaso o bônus ali, a gestão, um extremo controle nessa gestão enquanto empresa. Transferência e inovação do mundo empresarial, então isso é bem claro, a escola ela ganha esse papel de uma empresa, né? Então, e os agentes, todos nós somos agentes nesse processo. Política de responsabilização, maior controle da escola com ideologia de livre mercado, isso que eu já apresentei naquele organograma anterior. E aí eu não vou entrar aqui, só para situar, destacar aqui todo o marco legal, desde 2013 até a medida provisória do deputado Reginaldo de Minas Gerais. Então, eu não vou entrar muito em detalhe, mas você tem todo um marco aí legal de como isso vem se dando ao longo desse processo todinho. Então, não vou entrar, foi a opção, até porque não vai dar para dar conta disso na minha fala. Mas está aí todo um caminho aí de todos os normatização aí do ensino médio. Principais medidas do novo ensino médio. E aí, situando para chegar aqui no ponto. Acho que todo mundo sabe, a gente até vem debatendo isso, mas é necessário para a gente poder compreender a realidade do lugar que a gente está, de onde nós estamos discutindo. Então, a divisão de áreas do conhecimento, itinerários formativos, né? A incorporação de um itinerário técnico profissional, isso como que aí mais à frente eu vou trazer elementos do porquê essa reforma ela não atende os interesses dos filhos e filhas da classe trabalhadora, uma vez que ela traz uma proposta extremamente minimalista, precarizada e que simplesmente para atender uma lógica. Ampliação da jornada escolar de 800 anuais para 1.400 no interior, mas para 1.800 na formação geral. Profissional notório saber para o itinerário técnico profissional, né? Hoje não mais, hoje só tido dentro da lógica, com a segunda proposta do nosso digníssimo Mendoncinha, só para formação profissional, né? O digníssimo conterrâneo de André de Belo Jardim, né? Obrigatoriedade das disciplinas de língua portuguesa, matemática, inglês, né? E o componentes curriculares de acordo com a BNCC. Gente, a primeira fala, ela me instigou aqui, a fala do colega lá do IF Sertão. Nós temos vivenciado uma realidade aqui também não diferente. A gente é um campo ou seja, o campo educacional é um campo de disputa. E isso é algo constante. Aqui nós somos diferentes, temos olhares diferentes, e aqui não é diferente também na nossa instituição. E aí essa realidade, principalmente desse olhar da matriz curricular, nós não estamos, ou seja, nós não estamos incorporando, não se diz, incorporando a proposta da reforma do ensino médio, mas quando você vai dialogar os PPCs, os novos PPCs, você se depara com a realidade se diz que o teto ali é 1.800, e esse teto é campo de disputa. É campo de disputa por quê? Porque uma área, o que é que se acontece? Uma área com outras áreas do conhecimento começam aquele diálogo de cada um construir suas justificativas
no sentido de garantir uma determinada carga horária para a sua disciplina. Onde o que está por trás não é a matriz curricular. É muito bonito você botar ali como horizonte a missão da instituição, uma perspectiva omnilateral, muito bonito a introdução dos PPCs. Beleza. Muito bonito as introduções dos PPCs. Mas, quando você vai buscar entender, você vê, por exemplo, citar só um exemplo, eu não vou dar nome, você tem, dentro da matriz curricular de 1.800 horas, você tem um semestre de 6 períodos, educação física, inicialmente, com 40 horas aulas. Você tem arte, no máximo, em 2 períodos ali, e uma aula de 45 minutos. E aí, gente, se a gente foi para o campo do embate, do debate, para que isso realmente demarcasse espaço. E aqui nós conseguimos. Estamos no processo de discussão, revendo toda essa proposta. Então, é uma realidade que está muito próxima da gente, mas que agora está acontecendo um diálogo, mas que a defesa da gente é a defesa de revogar esse novo ensino médio que está aí. E aí, formação, já falei, pode seguir, né? Não vou entrar mais nesse detalhe, não. Pode sim. E aí, apontamentos finais. E aí eu não vou me deter muito. Primeiro, nós precisamos entender que esse projeto dos jovens brasileiros, primeiro, ele se pauta numa perspectiva dualista. Então, o filho da classe trabalhadora é o filho que de certa maneira, esse ensino médio ele está pagando por todo um jogo de interesse desse mercado, porque ele é uma proposta extremamente minimalista, uma proposta extremamente desastrosa no sentido da possibilidade de construção de um projeto de vida para esse jovem. Então, é algo que reforça o que Ramon já falou dentro da discussão da reforma Capanema e aí outros processos que já vêm ratificando essa dualidade estruturante, né, da nossa sociedade de maneira geral. O currículo do ensino médio assinala uma direção da dualidade educacional, né, de certa maneira, como já falei anteriormente. Ensino médio, retrato de uma gerência de acumulação e interesse do capital, como eu já falei, está por trás dessa perspectiva. A ingerência no sentido da busca de cada vez mais, a partir desse jogo de interesse, garantir mais recurso e atendimento ao interesse do capital. E aí o grande discurso da criação do consenso da liberdade, ou seja, o jovem pode escolher. Se a gente for olhar, por exemplo, em São Paulo, a experiência de São Paulo é algo extremamente desastroso. Então, quais são as possibilidades? Que nós já sabíamos que ia acontecer isso. São as possibilidades, como já foi dito antes. Você tem um município, muitas vezes, que tenha apenas uma escola de ensino médio. Você tem um quadro de professores extremamente já defasado, extremamente sobrecarregado, já dentro de uma determinada carga horária. E ainda tem que assumir 3, 4, 5 outras disciplinas criada dentro desse processo, dos itinerários aí, que esses jovens, além das optativas e tudo mais. Então, é um processo extremamente de sobrecarga, de adoecimento também desses professores, de maneira geral. Beleza. E aí, assim, São Paulo é um exemplo disso. Acho que no debate eu trago mais elementos, né? Seguir. Então, mudou, vai ter uma coisa. Razões objetivas para entender o porquê de revogar o ensino médio. Desigualdade de oportunidade, ou seja, uma extrema desigualdade de condições, no sentido de garantir uma educação de qualidade e garantir realmente que esse jovem ele possa ter uma educação de qualidade e ele possa acessar o mercado de trabalho, ter condições dignas de poder viver. Oferta de itinerários formativos que reforça essa dualidade, precarização e intensificação do trabalho docente e déficit nessas condições estruturais que hoje a rede ela oferece, ou seja, ela já tem um déficit muito grande na sua estrutura. Hoje, na oferta que se está
que está colocada aí. E aí, disparidade de oferta de itinerário, que eu falei anteriormente, aí já limitando a oportunidade de poucas áreas de conhecimento. Então, não se leva em conta o interesse e a relação do ensino que seja significante para esse jovem, como foi falado aqui. Ou seja, o jovem, se eu trabalho, por exemplo, numa mercearia, por exemplo, tem um jovem que hoje teve um depoimento, que ela tinha interesse de continuar para poder gerir a venda do pai. Só que o que a escola, de certa maneira, despertou, não despertou, colocou como possibilidade, é algo que não tinha sentido nenhum para a vida dela. Ou seja, a escola ela não cria as condições de despertar o interesse significativo nesse jovem de seguir o seu trajeto formativo. Olá, vou terminar. Intensificação do trabalho docente, que eu já falei. Docente, lá em São Paulo, foge das disciplinas dos itinerários e direção vive um verdadeiro peleja para efetivá-los. Ou seja, os professores não querem, não aceitam, ou seja, as várias e diferentes disciplinas que esses itinerários a escola se propõe. A direção termina assumindo aquilo que eu disse, um processo altamente de controle e transferência de responsabilidade. Então, é uma peleja entre os diretores e os professores nas escolas. E aí, a relação das escolas privadas, elas driblam essas terminologias, mas, na prática, continuam ainda garantindo a formação dentro de uma perspectiva diferenciada e desigual, né? Com o NEM, nenhuma escola no Brasil, ou seja, isso aí eu achei bem... nenhuma escola no Brasil tem o mesmo currículo, nem que seja numa mesma rua. Nem que seja numa mesma rua, ela não tem o mesmo currículo. Ok? E aí, para fechar, antes de fechar, ela vai me dar pelo menos 2 minutos para eu encerrar realmente de vez. O Brasil ele é um palco de disputa entre 2 projetos. O sonho de um país grande e pujante para a maioria, para a maioria a realidade de uma elite rapina, que quer drenar o trabalho de todos e saquear as riquezas do país para o bolso de meia dúzia. Não precisa nem dizer mais, ou seja, é uma realidade do que a gente vê dentro desses processos de reformas e, como diria, de contra-reforma, porque vão todos de encontro, ou seja, no sentido contrário aos interesses da classe trabalhadora. Essa reforma não vem para a classe trabalhadora, ela vem para atender a outros interesses. Ok? E aí eu queria fechar, agora fechando mesmo, com um videozinho produzido as nossas bolsistas de pesquisa do PIBIC técnico, da experiência com o PIBID, que nós somos supervisores aqui, junto à Universidade Federal Rural, e dizer do quanto a gente defende o ensino médio integrado. Mas o ensino médio integrado que dê as condições do aluno integrar a ciência, a cultura, a tecnologia, no sentido de garantir a oportunidade para que esse jovem realmente possa trilhar o seu projeto de vida. Então, é a partir dessa experiência que a gente tem vivenciado aqui no IFPE, a partir do componente curricular da educação física, e hoje, cada vez mais, ampliando essas possibilidades com outros setores, do que devemos defender e acreditar no ensino médio de verdade, mesmo com todas as suas contradições, não entendendo ele como simplesmente uma justa posição, mas entendendo, de fato, como projeto para os filhos e filhas da classe trabalhadora. Obrigado. Palavras ditas com carinho, de que na vida ninguém é feliz sozinho, e você é um alguém que sempre me fez bem, me protegeu e me tirou de todo o perigo, e quando eu precisei você chorou comigo, valeu por você existir, é tão bom te ter aqui. Eu rezo e peço pra Deus cuidar, a sua vida abençoa. Vou correr por você até o fim.
pedaço que eu mereci. Então pra sempre amigo, sim, se Deus quiser. Vou ter você guardado no meu coração, até nos seus conselhos de irmão. E é pra você que eu dedico essa canção. Eu rezo e peço pra Deus cuidar, a sua vida abençoar. Vou correr por você até o fim. Assim, eu sei que pra você também sou alguém que te faz tão bem. Mas se amigo, irmão meu, valeu. Eu rezo e peço pra Deus cuidar, a sua vida abençoar. Vou correr por você até o fim. Assim, eu sei que pra você também sou alguém que te faz tão bem. Mas que amigo, irmão meu, valeu. Quando todos se forem, eu vou estar lá com você. Amigos até depois do fim. Valeu, amigo. Muito bom. A gente conseguiu estabelecer conexão, mas eles não nos ouvem. Então, a gente vai dar continuidade. Quem é o professor? Tu me permite falar O professor Dori Edson. Me permite falar minutinho para eu poder sair. 2 minutinhos. Pessoal, eu pedi aqui licença para falar, porque eu preciso sair, tá? Mas o Jamerson, meu querido Jamerson, ele sempre me chama a atenção quando precisa, que irmão faz isso. E faltou uma coisa, né, na minha fala, porque a minha fala, ela meio que dizer, puxa, você não acredita na reforma, e aí, a gente vai fazer o que da vida? Aquilo que eu falava antes, e aí, assim como o André pegou o Gramsci, eu também digo, que é o pessimismo da crítica, mas o otimismo da vontade. Ou seja, sempre foi difícil se fazer alguma coisa. Sempre foi quase impossível construir qualquer coisa que seja no sentido de garantir os interesses da classe trabalhadora. Mas não é porque os empecilhos são tão grandes, não é porque as dificuldades são enormes, que a gente não se mobilize. Então, lutar, continuar lutando pela revogação, mas também lutar por um debate amplo, intenso, expansivo, sobre o ensino médio é fundamental. E eu gostei muito, eu acho que foi o Gabriel que colocou hoje de manhã, ou foi hoje de manhã, foi ontem, foi hoje, né? Que é aquilo que é do fazer o plebiscito nas escolas. Mas só não no dia da votação, diríamos assim, mas bem antes, que em toda escola desse país de ensino médio tivesse um plebiscito, se tem, ou deve ou não fazer a revogação. Né? Isso bem antes, mas fundamentalmente, como já dizemos, isso, por favor, fortaleça mais ainda, que eu sei que você vai falar isso aqui, que em nenhum momento achar que a dificuldade é grande, que nos levar ao imobilismo. Tá? Muito obrigado mesmo, mais uma vez. Professor